Glória a Deus, pode sentar, queridos, vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, 16 diz assim: eis que alguém aproximando-se, no caso aqui, aproximando-se de Jesus, amém? Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. E lhe perguntou: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado. Você pode repetir essa frase comigo? Tudo isso eu tenho observado. Diga: 1, 2, 3. Agora eu queria que você fizesse essa pergunta que o menino fez. Faz essa pergunta aí. O que ainda me falta? 1, 2, 3. Você está com vergonha de perguntar? É para perguntar, eu quero que você grave isso. Vamos fazer. 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: se você quer ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois, somente depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser o dono de muitas propriedades. Querido, vamos lá. Esta palavra, eu preguei ela mais de 7 anos atrás. Não vai ser idêntica à mesma palavra que eu preguei há 7 anos atrás, mas pelo menos a inspiração é baseada na mesma estrutura. É outra palavra, mas baseada na mesma estrutura. E é claro, depois de 7 anos, a gente não vai falar tudo igual. O Espírito Santo já renovou. E naquela época eu coloquei esse nome, eu queria colocar o mesmo nome. Inclusive eu esqueci de falar com o pessoal da mídia aí. Cadê o Danilo, o cara dos banners? Eu quero que faça um banner instantâneo aí agora. Quero que você coloque uma grande borboleta aí. Daqui a pouco vocês vão entender. Coloque uma borboleta e coloque assim: a síndrome do quase crente. A síndrome do quase crente. A possível doença que essa pessoa pode ter. Mas em outra tradução também, diz que a síndrome, ela é um conjunto de sinais ou de características. A síndrome é essa palavra, me perdoe, ela merecia ter ido para o slide. Sabe, ela merecia ter um slide aqui na tela. Só não foi porque eu não tive tempo. O Espírito Santo me deu em cima da hora. Senão eu teria feito com mais qualidade. Mas porque tem muitas coisas aqui, muitas frases que foi escrita aqui, que eu só apenas... A síndrome, em outras palavras, né, em outra tradução do dicionário, diz o seguinte: que a síndrome é um conjunto de sinais. Esse som aqui, vocês que colocaram de propósito, pode deixar para nós, só que cuidado com esse som na internet. E outra coisa, o problema desse som aqui é que quando o dogão vai passar para o YouTube, esse som fica lá e ele não consegue tirar o som. Então tira o som, tira. Não. Bom, vamos lá. A síndrome, em outra tradução do dicionário, diz que é um conjunto de sinais ou de características que
em associação com uma condição crítica, vou repetir, é um conjunto de sinais ou características, situações, né, que juntos ou em associação com uma condição crítica são passíveis de despertar insegurança. É estranho falar, né, de ser quase crente. Mas tem uma outra frase que eu queria juntar com esses dois textos, que é em Lucas 22 e 32, parte B. Na verdade eu vou ler só a parte B do Lucas 22 e 32, que foi uma conversa entre Jesus e Pedro, o apóstolo. E a parte B desta frase que Jesus disse, deixa eu só aqui mudar aqui a tela, só um minutinho, queridos, me perdoe, deixa eu só colocar mais tempo aqui. Aleluia. Ok. Lucas 22, 32, na parte B, Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedrão, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Parte B, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu quero ficar ênfase a parte B, mas a parte A está dizendo que Jesus estava orando por ele. Jesus estava orando por ele, intercedendo pelo seu discípulo. E depois ele termina dizendo: porém, Pedrão, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Bom, lembra da primeiro texto que eu li para vocês, do jovem rico? Ele disse o que para Jesus? Eu já faço isso, eu já sigo mandamento A, mandamento B, mandamento C, mandamento D. Eu já sigo os mandamentos desde pequeno, faço tudo direitinho. Agora Jesus está dizendo para o rico, ele falou: então beleza, você não vai ter problema nenhum em me seguir, já que você aparentemente está convertido. Porque uma pessoa que faz tudo isso que você faz, você teria dúvida que essa pessoa estaria convertida? Não, não teria dúvida nenhuma. Então Jesus simplesmente falou algo para ela, que tem gente que conota errado isso. Tem gente que pensa que Jesus mandou ele vender tudo, porque a gente não pode ter nada porque quem vai ser... Isso já foi pregado, viu? Na igreja cristã, muitos anos atrás, diziam que quem era muito crente era se não tivesse nada. Você seria mais crente se você não tivesse nada. Por quê? Porque Jesus não teve nada. Ele falou para o jovem rico vender tudo. Então, se eu não tiver nada, eu vou ser mais crente. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus estava dizendo para ele, na verdade, era um confronto sobre o que ele mesmo disse. Porque ele disse para Jesus o seguinte: eu quero te seguir. Não foi Jesus que pediu, não foi Jesus que chamou ele. Ele se prontificou e disse: eu quero te servir. Jesus falou: beleza. O que você faz? Você está perguntando aí o que é bom, mas você já segue os mandamentos? Já faz? Sim, justamente por isso que eu estou aqui. Eu quero te seguir porque eu já honro pai e mãe, eu já faço isso, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não cheiro. Já conversou com alguém assim? Nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei, nunca me prostituí. E eu estou aqui. Agora eu quero ser o seu discípulo. Jesus falou: que legal, eu estou precisando de discípulos. E já que você está dizendo que você tem um coração de discípulo, você é convertido, então é fácil para você vender tudo que você tem, entregar tudo isso para os pobres, e depois você vem e somente continua o que você está dizendo que você já era. Sim ou não? Ele já estava dizendo que ele era o top, que ele era o cara, que ele fazia tudo. Então agora você vender tudo que você tem e dar aos pobres, agora você continua e me segue. Simples assim. A palavra do Senhor diz que ele ficou triste, abaixou a cabeça, porque ele era muito, muito, muito rico. E Jesus não disse para ele que sabia o tamanho da riqueza dele. Jesus disse para ele: olha, eu sei o tamanho da sua riqueza, vai lá, vende tudo. Não, Jesus não disse eu sei o tamanho. Jesus só falou: vende tudo que você tem. Você concorda comigo que esse menino poderia ser um cara que mora em uma determinada comunidade aí, bem carente? Você já viu esse pessoal de comunidade bem carente, bem carente, bem carente mesmo? Às vezes o cara mora na beira do esgoto, não tem, é duas paredes de madeira e um telhado, já viu isso? E aí vem a enchente, e aí ele vai no repórter, e o repórter fala: e aí, como é que você está? Ele fala: perdi tudo. Eu não tinha nada e perdi tudo. A gente entende o coração da pessoa, né? Que tudo que ele tinha,
era aquelas 4 paredes de madeira. Para ele era o tudo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Jesus não conversou com uma pessoa que tinha só 4 paredes de madeira. E naquele dia poderia ser qualquer uma. Jesus não confrontou quanto de dinheiro que ele tinha. Jesus confrontou até que ponto o coração dele estava disposto a seguir em frente por conta da sua fé e da sua conversão. Mas se eu tivesse conhecido esse menino antes dele conversar com Jesus, estou falando de mim, não estou falando de você, mas se eu tivesse conversado com esse menino antes, e ele tivesse falado para mim tudo que ele falou que fazia, talvez depois eu ia chegar na minha esposa, ia conversar com ela e dizer: Dri, eu conheci um jovem hoje, top. Aí ela falar: é, coração? Eu falei: é. E por que você está falando que o cara era top? Dri, o rapaz é um jovem, e ele disse que desde pequeno, olha, ele faz isso, todos os mandamentos ele faz certinho. Ele consegue fazer coisa que eu nunca consegui fazer. Você lembra daquele mandamento, tá? Eu nunca consegui honrar pai e mãe de verdade. Lembra daquele outro mandamento? Eu também não consigo. Você também não consegue. Lembra daquele outro? Você também não consegue. Mas aquele menino que eu conheci hoje, meu, top. Ele estava fazendo tudo. Ele faz tudo. E eu teria dito para minha esposa: Dri, hoje eu conheci um crente que pratica as escrituras. Isso eu estou falando, eu teria dito. Mas a sabedoria e o conhecimento do Senhor vai além do meu conhecimento e vai além da aparência humana. A palavra do Senhor diz que Deus vê o coração. Ele não vê o que o homem vê. E quando eu disse, eu, Alain, se encontrasse com esse jovem, eu estou dizendo que era o que o olho do Alain estaria vendo. O homem Alain estaria vendo e dizendo, por causa de alguma coisa que eu vi: ah, este é crente. Mas Deus olha dentro do coração e Ele sabe quem é e quem não é. E para surpresa minha e sua, quando Jesus lança a pergunta, o jovem abaixa a cabeça e vai embora e não pratica aquele mandamento que Jesus deu para ele, exclusivamente para ele naquele momento. E nesse momento a palavra do Senhor não diz mais nada sobre esse jovem. Não diz que ele voltou. E uma palavra mais pesada ainda, que eu acho que você não vai gostar muito, mas eu espero que você entenda, mesmo sem se você gostar. Jesus não foi atrás dele. E por que essa palavra é difícil, pastor? Porque tem muita gente que se diz ser crente e não é, sai da igreja e depois quem ficou, veja bem, às vezes não é nem a pessoa que saiu, ela também, mas às vezes muitos do que ficaram, às vezes parentes, amigos que eram da igreja, começam a acusar o discipulador, o líder de grupo de alívio, o pastor, e até acusar a própria igreja, dizendo: a igreja não foi atrás. Eu quero fazer um convite para essas pessoas que gostam de acusar a igreja, gostam de acusar o pastor, gostam de acusar os líderes, que você precisa acusar também Jesus. Por favor, coloque Jesus na sua lista. Já que eu estou, já que a fonte de alívio está, já que o discipulador está, já que o grupo de alívio está na sua lista de culpados que não foram atrás, coloque na sua lista também Jesus Cristo de Nazaré, porque a palavra do Senhor está dizendo que Jesus não foi atrás do jovem. Aí você fala: por que Jesus não foi atrás? Eu vou te dizer o que eu entendo da Bíblia. Jesus não foi atrás porque Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ovelha só é ovelha se ela nascer de ovelha. Ovelha não é ovelha se nascer de lobo. Ovelha não é ovelha se nascer de cabrito, de macaco, de elefante. Ovelha é ovelha se nascer de ovelha. Então só tem um jeito de você saber se a pessoa é ovelha: se ela for ovelha. E para ser ovelha tem que ser convertido. E Jesus veio atrás das ovelhas perdidas. E aquele menino parecia ovelha, sim ou não? Tinha aspecto de ovelha. Até tentou imitar a ovelha e fazer o que a ovelha faz. E eu não sei se você sabe, tem um bicho, eu estava vendo esses programinhas de pets,
Agora eu não me lembro qual foi o pet, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro qual foi. Eu não lembro se foi um pássaro, é que eu assisto tanto essas coisinhas, mas eu não sei se foi uma ave, eu acho que deve ter sido uma ave, ou foi algum outro bicho. Que ele foi criado tanto com o cachorro, desde pequenininho, ele aprendeu e foi criado com o cachorro da casa, que esse bicho estava tentando copiar o cachorro, e tudo que o cachorro fazia, ele fazia também, inclusive o latido. Inclusive o latido. E a gente ri, né, com essas coisas, né, quando passa na televisão, a gente dá risada. Mas olha que coisa interessante, era um animal de outra espécie, que pela convivência achava que era, ele, na cabeça dele, ele achava, é pena que eu não lembro que bicho que era, me perdoe, mas ele pensava que era cachorro. Ele tentava fazer o que o cachorro fazia, ele tentava latir como cachorro, mas ele estava enganado, ele não era cachorro. Assim como tem um monte de gente dentro da igreja, pensando que é ovelha, tentando fazer não tem pelo, mas vai ali e compra ali no Brás e compra uma roupa e veste o pelo, para ver se consegue ficar parecido com a ovelha. Às vezes fica quietinho, às vezes solta até uma lágrima, e aí você olha e pensa, é ovelha. Está no meio do rebanho, vestido de branco ou de preto, porque tem ovelha também malhadas. Aí você fala, é ovelha, mas na verdade não é ovelha. E infelizmente Jesus não foi atrás. Eu digo infelizmente não por Jesus, eu digo infelizmente pelo menino, porque Jesus não foi atrás por causa do coração desse menino. Esse fala, Jesus então foi do mal, tá vendo? Eu sabia, Jesus é do mal. Os satanistas, né? Jesus também tem maldade dentro do coração de Deus. Em toda maldade tem, em toda bondade tem um pinguinho de negro aí, de coisa ruim, de negro não, perdão. É que aqui no Brasil é uma bagunça, né? Esse negócio de negro, preto, tudo que a gente falar parece que vem contra a gente. É que no Yin Yang, que é a filosofia da nova era, a filosofia do anticristo, diz o quê? Que todo que é mal, que é o lado preto, você vê só, se eu falar isso nos Estados Unidos, eu vou para a cadeia, porque lá o negro tem que ser chamado de preto, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se eu chamar o negro de preto, eu vou para a cadeia. Então pensa se eu sou um pregador que viaja Brasil e Estados Unidos, a gente pira, né? Então, o lado preto, vamos falar brasileiro, o lado preto tem um pingo branco. Eu não estou falando de pessoas aqui, tá, irmão? Só estou dando esse monte de explicação, porque está indo para a internet, e hoje tudo que a gente fala é jogado contra a gente. Eu nem estou falando do assunto, mas a pessoa pode pegar e dizer que eu sou racista. Eu nem estou falando disso. Eu estou falando do Yang, que é o que? A filosofia satânica que diz que tudo que é mal, que é o lado preto da bolinha, tem um pontinho bom. Mas tudo que é bom, lado branco da bolinha, lembra? Símbolo da Tony Count, tem um negócio que é ruim, que é um pontinho preto. Então, baseado nesse tipo de filosofia, eu olho para esse texto e eu penso assim, então Jesus, que é todo bondade, tem um pontinho de maldade, porque olha só, ele não foi atrás do menino, coitadinho do menino. Só que deixa eu te falar, Jesus não foi atrás porque ele não era ovelha. Jesus não foi atrás porque Jesus já sabia que ele não queria ser ovelha. Jesus já foi atrás porque já sabia das intenções do coração dele, e já sabia que ele não haveria condições dele, pelo menos naquele momento, de houver uma conversão genuína naquele menino. Vocês estão aqui ainda? Então o problema é o seguinte, aí você fala, o que tem a ver esse jovem com o apóstolo Pedro? O Pedro estava do mesmo jeito, só que tinha uma diferença, depois você vai ver a diferença mais para frente. O Pedro estava andando com Jesus, diga, andava com Jesus. Diga, andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, participou de momentos importantes com Jesus, assistiu a todas as pregações de Jesus. Diga, estava na igreja 7 dias por semana. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Por que eu disse que ele estava na igreja 7 dias por semana? Por quê? Porque ele andava com Jesus, irmão. Onde Jesus estava era a igreja. Alô? Então ele estava na igreja 7 dias por semana, vendo, participando, assistindo, ouvindo, fazendo e sendo discípulo.
Só que em um determinado momento o próprio Jesus vira para Pedro e diz o seguinte: olha para mim, vai se converter, Pedro. E eu digo uma palavra para você: só quando você se converter, você vai conseguir ajudar o reino de Deus. Só quando você se converter que realmente você vai conseguir ajudar os seus irmãos. E isso é um paradigma muito grande, porque nós estamos em um momento pré-volta de Cristo. Jesus já está batendo a porta, o rei está voltando. E uma das grandes coisas que vai acontecer no final, tão profunda nesse período, que está escrito lá, Jesus disse, Mateus 24, que se possível, enganaria até os que realmente são convertidos, ou seja, os escolhidos, os crentes legítimos. Então, o espírito do engano, não se engane, é um dos maiores principados que está atuando na terra hoje, é o espírito do engano, com filosofias humanistas, filosofias marxistas e um monte de ista que você quiser colocar aí. Essas vãs filosofias, elas estão vindo como um tsunami sobre a cabeça dos adultos, dos adolescentes e das nossas crianças. E esse espírito de engano, ele já entrou, veja bem, não é que vai entrar, ele também já entrou dentro da igreja. E ele está agindo tão profundamente dentro da igreja, que os próprios escolhidos, está complicado de identificar o que é e o que não é real. Por isso a necessidade da busca pelo Espírito Santo. Aí alguém diz: eu não sou Jesus, como eu vou saber? Jesus sabia do jovem rico. Jesus foi lá e testou o coração dele. Eu não sou Jesus, pastor, como que eu vou saber? Esteja cheio do Espírito Santo, porque tem dois dons que Jesus usou nesse texto. Coríntios capítulo 12, é manifestado 9 dons, 9. Nós já fizemos aqui no início do ano, 9 dias proféticos. E nós fizemos aí, dentro de 2019, nós fizemos os 9 dias proféticos, falando exatamente sobre os dons do Espírito Santo. São 9 dons, e Jesus usou 2 aqui nesse texto, 2. Pastor, qual os 2 dons que Jesus usou no texto do jovem rico? Diga comigo: palavra do conhecimento. Ou como alguém gosta de dizer, né, dom da revelação, né? Mas é a palavra do conhecimento. E Jesus também usou o quê? Usou o dom da sabedoria, palavra de sabedoria. Palavra do conhecimento foi quando Jesus ficou sabendo qual era o coração dele. O dom da sabedoria foi quando ele lançou a pergunta, e uma única pergunta. Teve uma casa de alívio que foi ministrada, se eu não me engano, faz uma semana, 2. Quem assiste a casa de alívio aqui toda semana? Teve, acho que na penúltima semana, se não me engano, eu ministrei sobre a importância das perguntas. Lembra disso? Mas perguntas chaves, perguntas sábias, elas só vão ser feitas pelo Espírito Santo. Então Jesus ali, cheio do Espírito Santo, ele manda uma pergunta no menino. Ou melhor, ele manda uma tarefa, né? Não foi uma pergunta, uma tarefa. Ele diz: faz assim, assim, assim. Simples. E com uma simples tarefa, o coração do menino foi jogado para fora. Então, nesse tempo de engano, nesse tempo de grandes equívocos, de achar o que é o que não é, só vai ter um jeito da gente saber quem é e quem não é. O jeito da gente saber quem é e quem não é através do Espírito Santo. Eu ia tirar uma foto de alguém que estava dormindo. Se eu ver, eu tiro foto e mando para a internet. Vocês estão aqui ainda? Vira para o irmão que está ao seu lado e vê se ele está dormindo ou acordado. Se ele estiver dormindo, não acorda, deixa ele à vontade, que eu quero tirar uma foto daqui a pouco. Não acorda não.
Pastor, como é que eu resolvo então essa parada aí? Eu não estou pregando, irmãos, olha para mim. Eu não estou pregando essa palavra para que você fique olhando para a igreja tentando identificar a vida dos outros. Não se engane. Talvez seja necessário em algum momento eu ter que identificar a vida de alguém, porque eu sou líder. Então se alguém vai andar comigo, talvez seja necessário em um determinado momento identificar se essa pessoa é ou se ela não é, porque eu estou levando a pessoa comigo, assim como Jesus estava levando pessoas com ele. Eu preciso saber quem está andando do meu lado. Então é necessário para mim às vezes identificar se é ou se não é. Mas essa palavra não é para você ficar identificando os outros. Essa palavra de hoje é para você identificar você mesmo. Porque o espírito do engano está vindo de uma maneira que as pessoas estão achando que é, mas elas não são. E essa palavra é tão importante, escute para você, é tão importante porque os crentes não estão sabendo mais, eles não sabem mais. Quando eu fui orar por cura aqui, eu não sei se você percebeu, que eu disse algumas palavras, e eu repito aqui, isso aí não tenho medo de lançar na internet não. Um monte de coisa que parece de Jesus, mas não é. Irmão, preste atenção, mezuzá na porta não é de Jesus. Isso são doutrinas judaicas, de seita judaica. Isso aí era do tempo de Moisés, isso é passado. Você quer saber o que é mezuzá? É aqui, ó, palavra plantada no coração. Não é um trechinho da Bíblia pregado na sua porta. Não é um trecho da Bíblia, daqui a pouco eles vão colocar a caixinha também amarrada na cabeça. Daqui a pouco vai ter caixinha da... É que eu estou falando isso, você não vai entender, né? É porque os judeus pegavam um trecho da Bíblia, amarravam na cabeça, pegavam um trecho da Bíblia, amarravam no braço. Isso foi uma lei judaica que Deus colocou no povo, para que era uma sombra, para dizer o quanto eles precisavam de andar na palavra. Isso foi antes de Jesus. Agora em Jesus a palavra tem que estar impregnada dentro do meu coração. Então não adianta pôr mezuzá. Você pode pregar mezuzá na porta, na janela, na casa, andar pendurado no pescoço. Isso tudo, irmão, é vão. Isso aí é querer enriquecer com a mente das pessoas. Porque essa mezuzá não é de graça. Tenta lá pegar uma de graça para ver se você consegue. Porque se fosse de Deus e fosse bênção generalizada, tinha que ser distribuído de graça. De graça recebeis, de graça dai. Aí junto vem o travesseiro, junto vem a fronha, junto vem o caroço de feijão. Ei, João e Maria, planta para ver se cresce. Vai chegar no céu através da árvore do feijão. Eu sou crente agora porque eu estou com o negócio pendurado no pescoço. Eu sou crente agora porque mandaram colocar uma roupa diferente. Eu sou crente agora porque meu cabelo é diferente. Eu sou crente agora porque tem algumas coisas que essa igreja faz e eu faço tudo que essa igreja faz. Então se eu estou fazendo igualzinho todo mundo, eu sou crente agora. E as pessoas estão num grande engano, copiando as pessoas, fazendo o que estão mandando fazer, mas a Bíblia não está sendo pregada. E pela falta de conhecimento da Bíblia completa, aquele menino jovem diz: não conhecia a Bíblia. Conhecia o que? As leis. Como os pais, os amigos, os parentes ensinaram ele. E dentro do que ensinaram ele, ele achou que ele era. Ele achou que ele era. Aquele menino achou que era, sim ou não? Quantos acham que ele achou que era? Levante a mão. Quantos acham que ele tinha dúvida do que era? Levanta a mão. Aquele menino não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida. Na cabeça dele ele era alguma coisa. Mas por que? Você fala, por que ele não tinha dúvida? Ele não tinha dúvida porque ele estava seguindo um princípio religioso. E como todo mundo fazia, ele fazia também. Ele achou que então ele fazendo, ele era. Mas Jesus estava dizendo: você não é, enquanto seu coração não for aberto definitivamente para Deus. Seu coração está muito preso no mundo, nas coisas desse planeta. Você tem que desconectar primeiro. Você tem que morrer para as coisas da sua vida, para depois você... E quando falou isso para ele falou: não, esse evangelho aí não é para mim. Eu vou continuar no meu outro evangelho. A minha tradição estava bom. Ninguém nunca tinha me acusado assim. Agora eu estou me sentindo aqui, né? É como essa pregação de agora. Para muitos que vão ouvir ou estão ouvindo aqui agora, eles estão se sentindo acusados. Tipo, essa igreja não está me aceitando. Esse pastor aí, ele é muito negociado. Ele está me rejeitando, só porque eu pus um negocinho lá na minha parede, só porque eu estou usando um colarzinho, só porque eu estou cantando a musiquinha tal. Não.
Eu vou continuar lá na minha religião. Lá eu não tinha esse tipo de confronto. Lá eu poderia honrar pai e mãe, poderia não matar, não roubar, não cheirar, e continuar rico, e estava tudo certo. Até hoje minha vida estava tudo certo. E as pessoas até me admiravam. E agora eu fui rejeitado nessa igreja. Então eu vou voltar lá. E muitas pessoas, quando a Bíblia é pregada, como essa que está sendo pregada agora, e não é só eu que prego assim, fica tranquilo. Eu louvo a Deus porque eu não sou o único. Deus está levantando simbolicamente, como está escrito na palavra. Igual a minha pregação, tem mais 7.000. É simbólico esse número, tá? Mas tem muita gente, muitos, milhares de pastores dando gritos por aí. Essa palavra de hoje é como o apóstolo, como o João disse, a profecia sobre o João. Essa palavra de hoje é a voz que clama no deserto. Porque nesse domingo, se você for para o YouTube, nesse domingo, para cada uma pregação desse tipo, vai ter 100 ou 200 que não vão te exigir nada. Só vão te dizer: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te cura, Deus te sara, Deus vai te abençoar, você vai ficar rico, você não sei o que, você é uma bênção. E aí no meio desse monte, você vai encontrar uma voz clamando no deserto, como essa aqui de hoje. Uma voz que clama contra o espírito de engano dentro da igreja. Por que eu decidi pregar essa palavra hoje? Nós estamos retornando aí, ou melhor ainda, estamos no meio de uma pandemia global. Nem todas as pessoas podem estar presentes na igreja ainda. Sabe Deus se essas coisas vão voltar ao normal? Não sabemos, talvez nunca mais volte. Dizem que nunca mais voltará. Porque já dizia o Raul Seixas: eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Põe o vírus aí no lugar. Eu sou o vírus que pousou na sua sopa. Você mata um e vem outro no meu lugar. Então, pode ser que as crianças que nasceram agora, como minha neta ali, tudo que elas vão conhecer são pessoas de máscaras. E ela, talvez o meu filho, o Mateus, um dia vai ter que conversar com ela. E um dia sentado na mesa vai dizer: filha, você sabia que uma vez o papai, quando era jovem, ninguém usava máscara? Ela vai dizer: sério, pai? Ninguém, filho. A gente fazia festas, a gente ia para estádios, a gente fazia coisas, a gente se aglomerava, a gente tudo suado, um babava no outro, cuspia na cara do outro, abraçado, suado, e ninguém fazia nada, pai. Ninguém, filha, porque era liberado. O mundo já foi assim. Mentira. Já foi. Fica aí, ó, a dica aí de um teatro do futuro, ô Emerson. A dica aí para fazer um teatro. Como seria no futuro? Como as crianças se comportariam no futuro? Para eles vai ser esquisito. Então não pense que o mundo vai melhorar. Talvez a gente tire a máscara, depois tem que colocar as vendas para proteger os olhos. Já parou para pensar se um vírus começar a impregnar as vistas? E eles inventarem alguma coisa que você tem que usar nos olhos? Tudo pode acontecer, irmãos. Então esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não vai mudar. E o espírito do engano está chegando mais forte, mais forte, mais forte. E como estamos ainda nesse retorno, entre aspas, agora chegou a hora. A quarentena foi um momento, falei isso nas lives e repito isso aqui hoje. A quarentena foi algo permitido por Deus para que muitos cristãos sozinhos, escreva o que estou te falando, sozinhos dentro de casa com a sua família, fizesse uma avaliação se ele é ou se ele não é de verdade. E pasmem, muitos não voltaram. E muitos não voltarão. Aí ele fala: foi a quarentena, foi a solidão, foi a depressão. Não, foi a falta de não ser crente. Quantos estão aqui? Porque o Pedro achava que era também. Diferente do jovem rico, escute bem, são dois homens, são duas vidas, são dois momentos diferentes. Um estava dizendo: eu quero te seguir, e não era crente, não era. O outro estava dizendo: eu já estou te seguindo, e também não era crente. E Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai poder ajudar os seus irmãos.
Somente depois dessas palavras é que o Pedro, em algum momento, ele se converteu. Você vai encontrar a conversão genuína de Pedro em João 21. Não vou ler agora. Olha lá, agir como discípulo não é suficiente para moldar a nossa vida, a semelhança dos cristãos. Não é o bastante frequentar a igreja. Mesmo aqueles que amam o Senhor, preste atenção, eu amo Deus, mas não é o bastante. É preciso uma conversão. Se converter não é mudar os seus costumes. Fala essa frase comigo, todo mundo junto. Se converter não é só mudar os costumes. Vamos lá, 1, 2, 3. Quando eu falar frases grandes assim, meninos do Atachou, joga ela no telão, não vai deixando lá. Se não é mudar costumes, o que é conversão, pelo amor de Deus, pastor? Conversão, ser crente genuíno, é preciso transformação. E qual é a diferença entre mudança e transformação? Existe diferença entre mudança e transformação? A mudança é uma troca, preste atenção. É algo que tem possibilidade de ser revertido. Uma mudança pode ser desfeita, se a pessoa quiser. Em alguns momentos, escute, a mudança é a possibilidade de retornar eu posso retornar ao estado anterior. Se eu puder retornar ao estado anterior, isso já caracteriza algo como mudança. Posso voltar ao estado anterior? Então isso é uma mudança, não é transformação. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa pode mudar de roupa. Vocês estão aqui ainda, irmão? Uma pessoa pode mudar de roupa. E se ela não gostar de roupa? Ela põe outra roupa, nova. Ele sempre terá a possibilidade de colocar novamente a roupa anterior. Sempre. Até mesmo uma terceira roupa, se ele quiser. Ou quarta. Semelhante ao homem também, esse homem, essa pessoa, do mesmo jeito que ela muda de roupa, ela pode mudar diga comigo, de hábitos. Diga, de carro, de emprego, de casa, de país, de ideias, de religião e de igreja. Diga comigo, isto é apenas mudança. Agora, quase todas as coisas na vida de uma pessoa podem ser mudadas. Você viu quantas coisas eu citei aqui? Quase tudo na vida das pessoas podem ser mudado. Mas muitas pessoas têm possibilidade de retornar ao estado anterior. Por exemplo, se eu for morar em outro país, eu posso não gostar do outro país, pegar o avião e vir embora para o Brasil, sim ou não? Eu posso mudar minhas ideias? De repente eu tinha uma ideia forte sobre alguma coisa, eu percebi que aquilo não adiantou nada, que não resolve, que não era bem assim, que essas ideias eram meio antigas. Alguém me fala alguma coisa nova, as outras coisas não estavam exatamente de acordo com o que eu pensava. O que eu faço? Eu mudo de ideia. Se eu comprar um carro, eu posso achar que ele não é tão bom assim. Pode ser até um carro zero. De repente eu olhava para o carro, achava que o carro era bonito, fui lá, tinha dinheiro, comprei o carro zero. Só que depois eu entrei no carro, andei uma semana, veio a decepção. Falei, não era nada daquilo que eu pensei. O que eu faço? Eu vendo o carro e troco por outro. Quantos estão entendendo? A pessoa pode trocar de namorado, pode trocar de noivo. Pode, pastor, trocar de romance real? Pode, viu? Claro que pode. Uma vez a Tailane e o Douglas estavam aqui na igreja. Eu lembro que eu falei algo, não sei se foi para a Thay ou foi para o Douglas. Não sei se vocês lembram disso. Eu falei, pode escolher qualquer cara da igreja, pode mudar, não precisa. E não sei qual dos dois que ficou assustado, tipo, ai meu Deus. É verdade. Porque você está no romance real, você não é casado. Alô? Então você pode mudar. Talvez você se aproximou mais da pessoa, mas não era bem aquilo que você esperava dela. Quantos estão entendendo? E mesmo se eu não conseguir mais comprar o carro, o modelo antigo, ou reatar o relacionamento antigo, ou viajar de volta para o meu país, só o fato de eu considerar a opção significa que tudo isso que eu te falei
são mudanças e não transformação. Como está entendendo? Já a transformação é uma metamorfose. Diga comigo, metamorfose. A transformação é algo que não pode ser revertido. Uma vez transformado, isso é definitivo e vai te acompanhar essa transformação até o final da sua vida. Por isso eu pedi para colocar a tal da borboleta ali. Pastor, por quê? Porque a borboleta é o que ilustra melhor o que é transformação. Antes ela era uma lagarta, passa por transformação e se torna o quê? Uma borboleta. Depois que isso acontece, depois que essa metamorfose acontece, depois que essa transformação acontece, diga comigo, jamais. Eu queria que você falasse para você ficar acordado. Diga, jamais. A borboleta, diga, jamais. A borboleta voltará a ser lagarta. Lagarta. Ela viverá até o fim da vida como borboleta. E ela vai morrer como borboleta. Não existe a mínima possibilidade, irmão, de ela voltar ao seu estado antigo. Isso é conversão. A lagarta se converteu em borboleta, não é mais lagarta, é uma nova criatura. Como estou entendendo isso? Já era, não tem mais volta. Tem um monte de homem aí que quer virar borboleta. Não vai conseguir. Você pode pôr uma roupa, você pode mudar o cabelo, você pode tomar hormônio, você pode fazer o que você quiser, meu filho. Nasceu homem, vai ser homem. Você pode se travestir do que você quiser. Tem gente que se traveste de animal, já viu? Faz cortes para se transformar em tigre, em gato, para ficar parecido com largato. Tem gente que corta a língua no meio para ficar com língua de cobra. Já viu isso na televisão, na internet? Isso tudo é se travestir de coisas. Eu ponho a roupa que eu quiser, mas nunca você vai deixar de ser um ser humano. Você pode ficar parecido com um bicho, mas você sempre será um ser humano. Você pode ser idêntico a uma mulher, mas você nunca será mulher. Você pode ficar idêntico a um homem, mas nunca você será um homem. Ah, mas eu já cortei o bingolinho. Pode cortar o bingolinho, vai continuar sendo homem na sua genética, porque não se muda. Na sua fisiologia, todos os seus situações internas. Como estão entendendo? Agora, irmãos, essa transformação que eu estou falando aqui, essa transformação, cada pedaço da largata foi transformado, interiormente, exteriormente, cada célula se converteu em uma nova célula, diferente da que era antes. Este processo não pode ser revertido de nenhuma maneira. E a mesma coisa ocorre com os cristãos. Pastor, é assim que acontece, que tem que acontecer com o verdadeiro crente? 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ai, mas eu estava em casa hoje, de repente o vizinho colocou a música, e aí me deu vontade de só na pisadinha. Ai, minha perna é só mais uma vez, eu queria dar uma mexidinha. Ai, não posso nem dar uma descidinha. Ai, pastor, só de te olhar brincando eu já fiquei com vontade. Ó, estava dormindo, mas acordou agora. Você vê como é que é? Deixa eu te falar uma coisa. Se você está pensando na possibilidade, veja bem, se na sua cabeça existe a possibilidade, eu não estou falando de tentação. Tentação todos nós podemos sofrer. A palavra do Senhor diz que todos nós somos passíveis a ser tentados. Eu estou dizendo que
A tentação ela pode vir, mas se você pensou na possibilidade de voltar e de pensar, eu acho que se eu voltar, eu acho que vou fazer algumas coisas diferentes e tal, mas eu consigo. Me perdoa. Talvez ninguém disse isso para você antes, mas eu vou falar para você. Você não é convertido. A palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que põe a mão no arado, diga comigo, colocar a mão no arado, é transformação. Um dia eu aceitei colocar a mão no arado, em 2005. Em 2006 veio a confirmação, dia 10 de fevereiro de 2007, que o arado era meu. 10 de fevereiro de 2007. Não tem mais volta. E eu vou te confessar algo aqui que talvez vai ser meio chocante para você. Em alguns momentos eu pensei em desistir. Em alguns momentos eu fui tentado a desistir. Em alguns momentos eu até acreditei que havia essa possibilidade. O Espírito Santo veio em mim, preste atenção. Ele veio em mim, me visitou através de palavras e situações, e ele disse para mim: Alain, você não é convertido ao ministério. Não, eu sou pastor. Não é. Porque se você fosse, você já teria entendido que não tem volta. Era como se Deus estivesse falando: vai, se converte ao ministério, e quando você se converter, você vai poder ajudar os seus irmãos. A tal da igreja que você diz que você é pastor. E eu tive que me converter e aprender a ser pastor. Aí eu me converti. E quando eu me converti a ser pastor, não demorou muito para Deus confiar em mim o apostolado e tantas outras coisas que eu nem sei que eu ainda tenho para fazer. Algumas eu já sei, outras eu nem sei ainda. Mas por que tantas coisas? Porque eu tive que me converter primeiro. Não, mas pastor, você sempre foi o meu pastorzinho, sempre, desde 2005, você foi meu pastor querido. Então, eu estava vestido de uma capa. Mas teve um momento em que houve uma conversão genuína. Eu estou falando relacionado a ministério. Mas aqui, para vocês, eu estou pregando sobre ser ou não ser cristão. E também teve um tempo meu de cristão, que eu frequentei a igreja, participei de igreja, toquei na igreja, fiz tudo na igreja, participei dos jovens, cantei, toquei, até preguei, ia nos eventos, estava ali, em tantas coisas, mas eu não era crente. Sabe quanto tempo eu fiquei dentro da igreja assim? Eu já disse isso aqui, 10 anos, 10 anos, 10 anos, do dia do meu, eu estou contando só da época do meu batismo, eu não estou contando nem de quando eu conheci Jesus antes, da época do meu batismo, 14 anos, até os meus 24 anos, 10 anos, eu só fui me converter 2 ou 3 anos depois de casado. Não, eu te conheci. Oxe, eu te conheci, você era jovem junto comigo. Está aqui a Gisele, era jovem junto comigo. Não, você era da igreja. Não, eu te conheci, você era da igreja. Então, eu era da igreja, mas não era convertido. Hoje eu sei o que é conversão. Eu posso falar de mim, da Gisele não posso, mas posso falar de mim. Eu não era convertido. 10 anos. Diga comigo, durante 10 anos. Esse moço que está pregando para você, fala para o teu irmão que está ao seu lado, durante 10 anos. Esse moço que está pregando para você achava que era crente. Ele era quase crente. Mas como não existe quase crente, ele não era crente. E essa é a grande pegadinha da ministração. Porque uma síndrome não é a doença.
Sabe por que não é a doença? Porque não existe quase crente. Parece que é, mas não é. Ou seja, não existe quase crente. Ou você é transformado, ou você não é transformado. Não existe, eu acho que eu sou um pouquinho. Quando nós estamos na infância, na nossa infância, nós agimos como crianças, verdade ou mentira? Mas o nosso corpo de criança, quando a gente chega na adolescência, o que acontece? Nosso corpo de criança, ele começa a se transformar, sim ou não? E depois nós passamos por grandes transformações, mas são irreversíveis. Não dá mais para voltar atrás. Nós não pensamos mais como crianças. Nosso corpo é completamente diferente. O nosso corpo não é mais corpo de criança. E quando nós nos tornamos adultos, a transformação ela já nos tornou praticamente uma outra pessoa. Sim ou não? Parece que eu sou outra pessoa. Você já ficou muitos anos sem ver alguém? Você viu a pessoa pequenininha, com 7, 8 anos. Isso para os mais velhos, né? Você viu a pessoa pequenininha com 7, 8 anos. Depois você foi ver a pessoa de novo só com 35. Já aconteceu isso com você? O que você faz na hora? Meu Deus, é aquele menino. Eu estava trocando fotos com algumas pessoas essa semana. Vira e mexe, eu gosto muito de foto. Eu sou apaixonado por foto. Essa semana eu estava enviando foto para uma pá de gente que eu encontrei. E eu mandei a foto para um casal de pastores, que foram os meus pastores em 99, que foi exatamente esses pastores, por coincidência, foram os pastores que estavam presentes na minha conversão. Pastor Edialcio e pastora Terezinha. E aí eu achei umas fotos lá e comecei a mandar para eles. E de repente ela pegou e começou a falar, você precisa de ver. Eu falei, já sou avô. Eu já sou avô. Ela também, de uma menininha. E ela pegou e mandou a foto. Vou mandar a foto da minha família. E mandou a foto dos meninos. Meu Deus. Eu vi os meninos de 3 anos, 4 anos. Diga comigo. Agora. Estão transformados em homens. Não tem mais volta. Então, meu irmão, não importa o quanto você deseje voltar a ser criança ou adolescente, jamais você voltará a ser adolescente ou criança de novo. Então pega uma pessoa mais velha aí que está do seu lado, adulta, e diga para ela, vai se acostumando com o corpinho que você tem aí. Fala para ele, não viaja, nunca mais você vai ter aquele corpinho de 18. A minha esposa, assim como todas as mulheres e alguns homens, elas prezam muito pela sua identidade física. Normal. E a Adri tem sido muito disciplinada a respeito disso, e ela é um exemplo para mim. Graças a Deus, né, que eu tenho alguém dentro de casa que me estimula. Ainda não aprendi a lição. E ela tem conseguido permanecer. Não posso falar. Com esse corpício. Só que tem um detalhe. Ela olha para ela e ela fala, não amor, não é tudo isso que você está falando. Eu falo, é sim. Agora se você está pensando naquele corpinho de 18, pode esquecer. Com 18 era 49 quilos. Amor, nunca mais. Transformou. Agora a única coisa que você pode fazer é dar uma moldada, uma melhorada. Mas já está transformado, já era. O irmão aqui está decepcionado comigo. Ele está assim. Está de máscara, mas eu posso ver só. Dá para melhorar, mas não vai mudar, mas dá para melhorar. Vamos lá para a gente chegar à conclusão. Em Gênesis 19, 26, tem uma situação de transformação genuína, que é transformação mesmo. É a mulher de Ló.
A mulher de Ló olhou para trás e ela ficou, diga comigo, convertida. Ela se converteu numa estátua de sal. E preste atenção, na Bíblia está descrito que nunca mais, jamais, e está lá escrito assim, até os dias de hoje, ela poderia voltar a ser uma pessoa de novo. Cada célula do corpo daquela mulher vixe, que palavra é essa? Se metamorfoseou. Cada célula mudou, e ela passou de ser um ser humano para grãos de sal. Espiritualmente a mesma coisa, irmãos. Escute. A conversão é um processo de mudanças, e a conversão é até o fim, mas é irreversível. Uma vez que você é convertido, não tem como você voltar atrás. Então por isso que eu estou dizendo, não tem como ser quase crente. Eu estou aqui na igreja, mas às vezes eu penso em fazer outras coisas. Eu estou na igreja, mas eu faço outras coisas. Há uma mentira tão grande sendo pregada agora com o gospel. A palavra gospel, infelizmente no Brasil, nos Estados Unidos ou em outros lugares, gospel no inglês gospel é evangélico. Beleza, está certinho. Mas aqui no Brasil foi uma palavra banalizada. E o sinônimo de gospel no Brasil é sinônimo de fazer coisas que cristãos fazem. Cantar músicas que cristãos cantam. Vestir roupas que cristãos vestem. Até frequentar igrejas que cristãos frequentam. Mas o sinônimo de gospel hoje não é sinônimo de ser crente. Você digitar lá no YouTube, você vai ver que tem um monte de cantor sertanejo está cantando músicas gospels. Muitos estão se dizendo que são evangélicos. A pergunta é: ser quase crente não significa ser crente. Transformou de verdade? Tem uma mulher cantora, cantou a música com um cantor evangélico. Fizeram uma parceria. Eu te pergunto, como pode cantar uma música tão linda, inspirada pelo Espírito Santo, porém no dia seguinte, e está com short mostrando as nádegas e outras partes do corpo, para todo mundo ver, para ser desejada, cobiçada? Que conversão é essa? Uma pessoa que se desvia do caminho, ela ainda não experimentou a nova conversão, irmãos. Eu vou te falar uma coisa para você. Metamorfose profunda vai transformar você numa nova criatura. E jamais você desejará ser outra coisa, a não ser o que você já é. Mesmo que você passe por dificuldades, levante as suas mãos. Mesmo que você passe por dificuldades, por tribulações, como Pedro, Tiago, João, Marta, Maria, Madalena, todos eles da história, pessoas que passaram por tantas traumas. Você precisa ser como o apóstolo Paulo em Romanos 8, porque ele foi convertido de verdade. E se você for convertido como Paulo foi, você vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Não vai ser tribulação, não vai ser angústia, não vai ser perseguição, não vai ser fome, nudez, perigo, espada, coronavírus, desemprego, nada vai me separar do amor de Cristo. Se você é convertido, se você é crente, nada desta terra pode te tirar da presença dele. Se há uma conversão dentro de você, nada desta vida vai te desviar do propósito original, que o propósito original é você estar com ele, porque ele está voltando e ele veio buscar crentes legítimos, convertidos, filhos legítimos, e esse pode ser você, se você se decidir, se transformar, se metamorfosear de uma vez por todas, em nome de Jesus. Você terá um destino eterno, que é arrebatamento da igreja, a vida com Cristo na Nova Jerusalém. Aleluia. Não há volta, não tem retorno. O jovem rico pensou em voltar para trás e voltou. Mas quando você é legítimo, você não tem volta. Não tem como olhar para trás. Quantos estão aqui? Por isso eu digo para você, meu querido, se você conhece alguém que saiu da igreja, que estava dentro da igreja e saiu, cuidado.
Ore. Ore muito por essa pessoa. Ore mesmo. Ore, coloque ela diante de Deus. Porque quem conhece ela não é você, é Deus. Deus é que conhece. Coloque essa pessoa diante de Deus. E pergunte ao Pai: Pai, essa pessoa que estava comigo lá na igreja, agora não está mais. Ela era crente de verdade? Ela é uma ovelha de verdade e ela só apenas está como uma ovelha perdida? Mas ela é ovelha. Ela é um filho legítimo, mas porém pródigo, que precisa viver algumas experiências e retornar? Ou na verdade ela não é e nunca será um crente? Ela não é e nunca vai conseguir se converter porque ela não quer, ela não acredita. Pai, que ela é? O que eu posso fazer por essa pessoa? Porque eu não sei. E o Espírito Santo, assim como Ele deu para Jesus, Ele vai te dar a palavra do conhecimento, o Espírito do entendimento. E se você tiver que abordar essa pessoa, até para fazer um teste como Jesus fez, o Espírito Santo vai te dar sabedoria em palavras, para você fazer, entre aspas, um teste, para descobrir se ela quer ou se ela não quer. Porque nós cometemos um erro na igreja evangélica, todas as igrejas cometem, a gente também, que é ir atrás de quem não quer e deixar de ir atrás de quem quer. Vou repetir, o erro que nós cometemos: nós vamos atrás de quem não quer e nós não vamos atrás de quem está precisando e quem quer. E por que nós cometemos esses erros muitas vezes? Porque nós não discernimos quem é crente e quem não é crente. Nós não discernimos quem é. A gente acha que o quase crente é crente, mas não existe quase crente. Amém, pastor Aguinaldo? Não existe quase crente. Existe crente ou não crente. Existe convertido ou não convertido. É isso que existe. Em Joel capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, um apelo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, diz o Senhor. Romanos 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu vou parafrasear aqui com a pregação e vou dizer assim: convertei-vos pela renovação. Deus deseja, levante suas mãos, ou melhor, levante as suas duas, se puder, abra elas assim como asas de borboleta, porque Deus pode, a palavra do Senhor pode te converter. A palavra do Senhor pode fazer com que você tenha uma metamorfose. Você precisa de parar. A borboleta precisa se posicionar. A lagarta se posiciona em um determinado lugar. E ela fala: a partir daqui, eu não vou mais para frente, eu não vou mais para trás. A partir daqui, eu não vou mais dar um passo como lagarta. A partir daqui, eu não vou mais me mexer como lagarta. A partir desse ponto, eu só saio daqui para voar. Então eu não posso ser mais uma metamorfose ambulante, porque não existe metamorfose ambulante. Porque para você ter uma metamorfose, você tem que parar, dizer: Senhor, até aqui eu vi como lagarto, até aqui frequentei igreja, entrei e saí de denominações, até aqui fui para cultos, fui para eventos, até aqui eu fui para a escola dominical, fui para os cursos da ENFA, até aqui fui até para discipulado, andei com pastor, andei com célula, andei com um monte de gente, até aqui eu parecia crente, mas eu não voava. Eu nunca me tornei uma borboleta de verdade. Mas eu decido hoje, você que está na internet, você pode dizer isso também. Eu decido hoje parar tudo. E hoje, como uma lagarta, para num determinado lugar e decide se esconder. E ali dentro ter uma transformação individual, secreta, única. Assim eu posso me encontrar com Deus, individualmente, no meu secreto,
e dizer: Senhor, eu não dou mais um passo daqui para frente. Eu só saio daqui como lagarto, como borboleta. E o Senhor hoje quer que você se converta de verdade. Pastor, eu já sou da igreja. Não, pastor, essa palavra não é para mim não. Ei, pastor, mano, você me conhece. Pastor, eu estou na igreja aí com você até 10 anos, pastor. Ajudei a fundar a Fonte de Alívio. Sou líder de cela, pastor. Sou obreiro, mano. Eu não estou te convidando para ser de uma comunidade religiosa. Eu estou dizendo que precisa ser uma conversão genuína, como aconteceu comigo. Eu tive que me converter no mínimo 2 vezes profundamente, que é a conversão como crente e a conversão como ministério, que eu não aceitava. E estou lembrando de outra conversão. Eu tive que me converter para aceitar que eu era profeta, porque em 2013 Deus me deu a maior profecia da minha vida, e talvez seja a da vida, talvez não tenha outra igual, que foi sobre os últimos 7 anos. E quando Deus deu, eu não aceitava que eu era profeta, eu não aceitava, eu não queria. Em 2015 eu tive que me converter e dizer: eu sou profeta porque Deus quis. E se eu ficar aqui, o Espírito Santo vai me lembrar de quantas conversões eu tive que ter. Então para de mentir para você mesmo. Olha para mim. Para de ficar se mentindo. Aceite. Quebre o orgulho. O orgulho é o que te impede de chegar a Deus. Quebre o orgulho. Você é lagarta e está dizendo: eu não vou porque eu não quero. Você não voa porque você não tem asa. Não, mas você sabe que lá no fundo eu sou borboleta. Não é. Não, mas você sabe que eu nasci para ser borboleta, né? Você sabe. Então, você nasceu para ser. Você tem um chamado desde o ventre da sua mãe. Só que você ainda não é. Então pare. Entre no casulo com Deus e se transforme e se converta. E em nome de Jesus, para de ser um quase crente, porque isso não existe. E se você quer agora se converter de verdade, esse apelo não é para quem está na igreja pela primeira vez, não. Esse apelo eu estou fazendo para a igreja inteira. Quem quer voar alto como uma borboleta, deixar de rastejar, porque tua vida cristã às vezes é rastejando. Estou na igreja, mas como? Rastejando. O Senhor está te fazendo um convite para se posicionar aqui no altar como fosse um casulo aqui agora, e você sair daqui voando, ganhar asas para voar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. A largata ela se une, eu não sei como é que ela faz, mas ela se acha, ela fica ali trancada naquele lugar. Então Jesus, você ajoelhar, fazer o que tiver que vontade, mas não fique aí simplesmente solto, achando que é o pastor que vai fazer algo com você. É o Espírito Santo que vai te renovar, é o Espírito Santo. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Agora é com você, meu irmão. Agora é você e Deus dentro do casulo. Você e Deus, mais ninguém. Você do louvor também, se essa palavra foi para vocês, fique à vontade. Não se prendam, irmão. Não se prenda aos instrumentos. Não se prenda a ter que fazer um trabalho aqui na igreja. O mais importante do que você trabalhar aqui é você se converter. Então se essa palavra foi para você, fique à vontade.
Rialabastro controlo bashere canteria la base le baralabas le baralabas le canteria la barala shore cantere le bashe barabala le hanastro controlo bashe bara cantere le baralaba le cantere le bashe le cantere le base le cantere le base le cantere le bashe le baralaba rihanastro controlo barala bashe cantere le baralaba A oração é tua, a oração é tua, a busca é sua, a entrega é sua, a decisão é sua, é você que decide. Decida parar de se arrastar. Decida parar de se arrastar. Decida se converter. Decida mudar. Mais que mudança, é mais que mudança, bem mais que mudança, é transformação, é transformação. Não é religião, é conversão, é conversão. Decida se converter. Decida se converter. Decida se converter. Decida se transformar. Decida se transformar hoje aqui. Decida por uma nova vida verdadeira, vida genuína, vida curada, vida liberta. Decida-se por uma mudança legítima, não fantasiosa. Decida-se por uma mudança real, uma mudança de caráter, uma mudança de compromisso. Decida fazer uma nova aliança. Decida fazer um novo compromisso com Deus, um compromisso legítimo, real, verdadeiro, constante. Decida servir a Jesus, independente das lutas, das guerras, dos confrontos. Decida servir a Jesus, independente de tudo e qualquer coisa que o mundo tentar contra você. Seja luta, seja guerra, seja confrontos, seja vida, morte, doenças, vírus, não importa. Decida viver uma vida com Cristo, aliançada com Cristo, uma conversão legítima. Decida se converter. Decida se converter. Aleluia. Do jeito que você está aí, levante as suas mãos. Joelhos em pé, tanto faz. Diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu nem sabia que eu ia ser confrontado. Na minha mente eu achava
que estava tudo certo. Na minha mente, eu achava que estava tudo bem. Eu achei que eu já estava convertido por completo. Diga mais hoje. Eu percebo que ainda que eu te ame, e ainda que eu ame esta igreja, mas existe um voo a ser alcançado que eu ainda não voei. Espírito Santo, para voar alto, ou melhor, para sair do chão e alçar voo, eu preciso me converter. Senhor Jesus, a minha mente é enganosa. A tua palavra diz que o coração do homem é o mais enganoso. Então, se eu fui enganado até aqui pelo meu próprio coração, que mentiu para mim, dizendo que eu era o que eu não era, agora eu só ouço a tua palavra, e eu quero ser o que eu fui chamado para ser. Diga, eu não fui chamado. Diga, eu não fui escolhido para ser lagarta o resto da vida. Eu fui chamado para voar. Eis-me aqui, Senhor. E agora eu começo a sair de dentro deste casulo da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a começar a ficar de pé. E você vai abrir os seus braços. Vai abrir os braços. Começa a se soltar na presença do Senhor. Vai abrir os braços. Vai abrir os braços. Vai glorificando a Deus. Vai adorando ao Senhor. Voe. Você é um crente transformado. Voe na presença do Espírito.